Vamos imaginar por um momento que temos a opção de reformular a civilização humana completamente. E se, hipoteticamente falando, descobríssemos uma réplica exata do planeta Terra, e que a única diferença entre este novo planeta e o nosso atual fosse que a evolução humana não tivesse ocorrido? Seria um mundo de possibilidades. Sem países, cidades, sem poluição, políticos, apenas um ambiente imaculado e aberto. O que faríamos então? Primeiro, precisamos de uma meta, certo? É seguro dizer que esta meta seria sobreviver. E não apenas sobreviver, mas fazê-lo de maneira otimizada, saudável e próspera. A maioria das pessoas, de fato, deseja viver e, de preferência, sem sofrimento. Portanto, a base desta civilização precisa dar o máximo de suporte e sustentabilidade para a vida humana, levando em conta as necessidades materiais de todas as pessoas do mundo, enquanto tenta eliminar tudo que possa nos ferir a longo prazo. Definida esta meta de sustentabilidade máxima, a próxima questão diz respeito ao nosso método. Que tipo de abordagem usaremos? Vejamos, pelo que sei, a política é o método de funcionamento social na Terra. E o que as doutrinas dos republicanos, liberais, conservadores e socialistas têm a dizer sobre como projetar a sociedade? Absolutamente nada. Ok, e que tal a religião? Certamente o grande Criador deixou alguma planta por aí? Não, nada que eu possa encontrar. Ok, então o que nos resta? Aparentemente, algo chamado ciência. A ciência é única no sentido de que seus métodos não só exigem que as ideias propostas sejam testadas e replicadas, como suas conclusões são também inerentemente refutáveis. Em outras palavras, diferente da religião e da política, a ciência não tem ego. E tudo o que ela sugere admite a possibilidade de um dia ser desmentido. Ela não se apega a nada e evolui constantemente. Bem, isto soa bastante natural para mim. Baseado no conhecimento científico atual neste início de século XXI, junto com nossa meta de sustentabilidade máxima para a população humana, como daremos início ao processo de construção? A primeira pergunta a fazer é: do que precisamos para sobreviver? A resposta, naturalmente, é recursos planetários. Seja a água que bebemos, a energia que utilizamos ou a matéria-prima para criarmos ferramentas e abrigos, o planeta abriga um estoque de recursos, muitos dos quais necessitamos para sobreviver. Diante desta realidade, passa a ser crucial descobrir o que temos e onde está localizado. Isto significa que precisamos realizar um levantamento. Nós simplesmente localizamos e identificamos todos os recursos do planeta que pudermos, juntamente com a quantidade disponível em cada área. De depósitos de cobre aos locais de melhor potencial para a produção de energia eólica, às nascentes de água, a uma estimativa da quantidade de peixes no oceano, às terras mais férteis para cultivos de alimentos, etc. E já que nós, humanos, iremos consumir esses recursos ao longo do tempo, percebemos que não basta apenas localizá-los e identificá-los, precisamos também monitorá-los. Devemos nos certificar de que não esgotaremos nenhum deles, isto seria péssimo. E isto significa não apenas monitorar nossas taxas de uso, como também as taxas de regeneração da Terra, como o tempo que leva para uma árvore crescer ou uma nascente tornar a encher. Isto se chama equilíbrio dinâmico. Em outras palavras, se cortamos árvores num ritmo maior que o de regeneração, temos um sério problema, pois isso é insustentável. Mas como podemos monitorar este estoque, especialmente quando reconhecemos que todas essas coisas estão espalhadas por toda parte? Temos grandes minas de minério no que chamamos de África, concentrações de energia no Oriente Médio, um enorme potencial maremotriz na costa norte-americana, um maior suprimento de água doce no Brasil, etc. Mais uma vez, a velha e boa ciência tem uma sugestão. Chama-se teoria de sistemas. A teoria de sistemas reconhece que a estrutura do mundo real, da biologia humana à biosfera terrestre, à atração gravitacional do sistema solar, é um enorme sistema conectado sinergicamente, totalmente interligado. Assim como as células humanas se conectam para formar nossos órgãos e estes para formar nossos corpos, e já que nossos corpos não vivem sem os recursos terrestres, como comida, ar e água, nós estamos intimamente ligados à Terra. E assim por diante. Então, como a natureza sugere, pegamos todo este inventário e dados de monitoramento e criamos um sistema para gerenciá-la.
um sistema global de gerenciamento de recursos para contabilizar todos os recursos relevantes do planeta. Não há outra alternativa lógica se nosso objetivo enquanto espécie é a sobrevivência a longo prazo. Temos de monitorar o todo. Com isso estabelecido, podemos agora pensar na produção. Como usaremos tudo isso? Qual será o nosso processo de produção e o que precisamos considerar para garantir que é o mais otimizado possível para maximizar nossa sustentabilidade? A primeira coisa que nos vem à mente é o fato de precisarmos constantemente evitar o desperdício. Os recursos do planeta são essencialmente finitos. Portanto, é importante sermos estratégicos. Preservação estratégica é a chave. A segunda coisa que percebemos é que alguns recursos não são tão bons como outros em seus desempenhos. Na verdade, algumas coisas, quando postas em uso, têm um efeito terrível no meio ambiente, o que prejudica a nossa própria saúde. Por exemplo, combustíveis fósseis, não importa como os utilizamos, liberam agentes muito destrutivos no meio ambiente. Por isso, é crucial fazermos o máximo para usá-los apenas quando for preciso, ou nem usá-los. Felizmente, temos energia solar, eólica, maremotriz, das ondas e geotérmica, com enormes possibilidades para a produção, que nos permitem planejar objetivamente o que usar e onde, para evitar o que se pode chamar de retroações negativas ou qualquer resultado da produção ou do uso que danifique o meio ambiente e a nós mesmos. Chamaremos isso de segurança estratégica para combinar com nossa preservação estratégica, mas as estratégias de produção não param por aí. Precisaremos de uma estratégia de eficiência para a mecânica da produção, e o que descobrimos é que há aproximadamente 3 protocolos específicos que deveremos adotar. Primeiro, todo bem que produzirmos deve ser projetado para durar o máximo possível. É óbvio que quanto mais coisas quebram, mais recursos são necessários para a substituição, gerando assim mais desperdício. Segundo, quando as coisas de fato quebrarem ou não forem mais úteis por qualquer motivo, é crucial que recolhamos e reciclemos ao máximo. Portanto, o projeto de produção deve levar isso em conta logo nos primeiros estágios. Terceiro, tecnologias de rápida evolução como a eletrônica, que estão sujeitas a elevadas taxas de obsolescência tecnológica, deverão ser projetadas para prever e acomodar atualizações físicas. A última coisa que faremos é jogar fora um computador inteiro apenas porque só uma parte quebrou ou ficou obsoleta. Simplesmente projetamos os componentes para serem facilmente atualizáveis peça por peça, padronizados e universalmente compatíveis com base nas tendências tecnológicas atuais. Quando percebemos que os mecanismos da preservação, segurança e eficiência estratégicas são considerações puramente técnicas, isentas de qualquer viés ou opinião humana, simplesmente programamos tais estratégias num computador que possa avaliar e calcular todas as variáveis relevantes, permitindo que sempre, com base no conhecimento atual, cheguemos ao melhor método para a produção sustentável. E por mais que isso possa soar complexo, tudo não passa de uma grandiosa calculadora, para não mencionar que tais sistemas de tomada de decisões e monitoração multivariados já são usados pelo mundo afora para propósitos isolados. É só uma questão de aumentar a escala. Então, não apenas temos nosso sistema de gerenciamento de recursos, mas também um sistema de gerenciamento de produção, ambos facilmente automatizáveis por computador, para maximizar a eficiência, a preservação e a segurança. A realidade informática é que a mente humana ou um grupo de pessoas não consegue monitorar o que é preciso. Isto pode e deve ser feito por computadores, o que nos leva ao próximo nível: distribuição. Qual estratégia sustentável faz sentido aqui? Como sabemos que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta e que máquinas de transporte usam energia para se moverem, quanto menor o deslocamento, maior a eficiência. Produzir bens num continente e enviá-los a outro só faz sentido se tais bens simplesmente não puderem ser produzidos no local de destino. Do contrário, é simplesmente um desperdício. A produção deve ser local, para que a distribuição seja simples, rápida e requeira um mínimo de energia.
Chamaremos isso de estratégia de proximidade, que simplesmente implica na redução do transporte de bens tanto quanto possível, seja de matéria-prima ou de bens de consumo prontos. Obviamente, também é importante saber quais bens estamos transportando e por quê, e isso entra na categoria demanda. E demanda é simplesmente o que as pessoas precisam para ter saúde e uma alta qualidade de vida. O espectro das necessidades materiais humanas varia desde necessidades essenciais à vida como comida, água limpa e moradia, até bens sociais e recreativos, que permitam relaxamento e prazer pessoal e social, ambos fatores importantes na saúde social e humana em geral. Simplesmente realizamos outro levantamento. As pessoas descrevem suas necessidades, a demanda é analisada e a produção se inicia com base nesta demanda. E já que o nível de demanda de diferentes bens vai naturalmente oscilar e variar em regiões distintas, criamos um sistema de monitoramento de distribuição e demanda para evitar excessos e faltas. Claro, essa ideia nada tem de nova e é usada em todas as grandes redes de supermercados para garantir o ajuste do estoque, só que desta vez estamos monitorando em escala global. Mas espere um pouco, não podemos saber ao certo a demanda se não levarmos em conta o uso do bem em si. Seria lógico e sustentável que todo ser humano tivesse, digamos, uma unidade de tudo que é feito, independente do uso? Não. Isto seria um desperdício e uma ineficiência. Se alguém necessita de um bem, mas este será usado por 45 minutos por dia em média, seria muito mais eficiente se este bem fosse disponibilizado para ele e para outros só quando precisassem. Muitos esquecem que não é o bem que eles querem, mas sim a utilidade do bem. Ao percebermos que um bem em si só é importante por sua utilidade, vemos que a restrição externa, ou o que poderíamos chamar de posse, é puro desperdício e ecologicamente sem lógica num fundamental sentido econômico. Precisamos criar algo chamado acesso estratégico. Esta seria a base de nosso sistema de monitoramento de demanda e distribuição, que garante que possamos atender às necessidades da população, permitindo o acesso do que precisam quando precisarem. E no que se refere à obtenção física dos bens, centros de acesso regionais e centrais fazem sentido, na maioria dos casos, situados bem próximo da população. A pessoa entraria, pegaria o item, o usaria e, quando terminasse de usá-lo, o devolveria. Mais ou menos como funciona uma biblioteca hoje. Na verdade, esses centros poderiam ficar não só na comunidade, tal como as lojas de hoje, como também centros especializados poderiam ficar em áreas específicas onde esses itens seriam utilizados, poupando energia pela redução do transporte. Quando o sistema de monitoramento de demanda estiver pronto, ele será integrado ao sistema de gerenciamento de produção e, é claro, ao nosso sistema de gerenciamento de recursos, criando uma máquina global de gerenciamento unificada e dinamicamente atualizada que garanta nossa sustentabilidade. Começamos por assegurar a integridade de nossos recursos finitos e depois garantindo que só criamos os melhores e mais estratégicos bens possíveis, enquanto os distribuímos de maneira mais inteligente e eficaz. O resultado dessa relação baseada na preservação, que é contraintuitiva para muitos, é que esse processo lógico, empírico e feito a partir do zero de preservação e eficiência, que define a verdadeira sustentabilidade humana no planeta, provavelmente possibilitaria algo nunca antes visto em nossa história: abundância de acesso. Não só para uma parcela da população global, mas para a civilização inteira. Esse modelo econômico que vimos brevemente, essa responsável abordagem sistêmica do gerenciamento total dos recursos e processos da Terra, projetada para fazer nada menos que tomar conta da humanidade como um todo da forma mais eficiente e sustentável possível, pode ser chamada de economia baseada em recursos. Uma economia baseada em recursos é simplesmente um método científico aplicado a questões sociais, uma abordagem totalmente ausente no mundo de hoje. A sociedade é uma invenção técnica e os métodos mais eficientes de saúde humana otimizada, produção física, distribuição, infraestrutura urbana, etc., residem no campo da ciência e da tecnologia, não na política ou na economia monetária.
Ela funciona da mesma maneira sistemática que, digamos, um avião. E não existe uma maneira republicana ou liberal de construir um avião. Igualmente, a própria natureza é a referência física que utilizamos para provar nossa ciência. É um sistema fixo, emergindo apenas de nosso crescente conhecimento dela. Na verdade, ela não dá a mínima para o que você subjetivamente pensa ou acredita ser verdade. Pelo contrário, ela lhe dá uma opção. Você pode aprender e se adequar com suas leis naturais e se guiar de acordo, invariavelmente criando boa saúde e sustentabilidade, ou você pode ir contra a corrente, sem sucesso algum. Não importa o quanto você acredita, simplesmente não há como você se levantar agora e caminhar pela parede. A lei da gravidade não vai permitir. Se você não comer, morrerá. Se você não for tocado quando beber, morrerá. Por mais duro que pareça, a natureza é uma ditadura e podemos escutá-la e entrar em harmonia com ela ou sofrer as inevitáveis consequências adversas. Então, uma economia baseada em recursos é nada mais que um conjunto de entendimentos comprovados de suporte à vida, em que todas as decisões são baseadas em sustentabilidade ambiental e humana otimizadas. É levada em consideração a base da vida empírica que todo ser humano compartilha como uma necessidade independente de sua filosofia política ou religiosa. Não há relativismo cultural nessa abordagem. Não é uma questão de opinião. Necessidades humanas são necessidades humanas, e ter acesso às necessidades da vida, tal como ar limpo, comida nutritiva e água limpa, junto com um ambiente de reforço positivo, estável, estimulante, não violento, é necessário para nossa saúde mental e física, nossa capacidade evolutiva e a sobrevivência da espécie em si. A abordagem sistêmica global de extração, distribuição e produção numa economia baseada em recursos possui um conjunto de mecanismos verdadeiramente econômicos que garantem eficiência e sustentabilidade em todas as áreas da economia. Então, continuando essa linha de pensamento sobre projeto lógico, o que vem depois de nossa equação? Onde tudo isso se materializa? Cidades. O advento da cidade é um marco da civilização moderna. Seu papel é permitir acesso eficiente às necessidades da vida, juntamente com um forte suporte social e interação da comunidade. E como fazemos para projetar uma cidade ideal? Em que formato a faríamos? Quadrada? Trapezoide? Bem, como vamos nos locomover por entre ela, deveríamos fazê-la mais equidistante possível, logo, o círculo. O que deveria existir na cidade? Naturalmente, precisamos de área residencial, de produção de bens, de geração de energia e uma zona agrária. Mas precisamos também estimular as pessoas, ou seja, cultura, natureza, recreação e educação. Então vamos incluir um belo parque aberto, uma área de entretenimento e eventos culturais para socialização e instalações para educação e pesquisa. E já que estamos trabalhando com um círculo, parece racional posicionar essas funções em cinturões, baseado na quantidade de terra necessária para cada fim, além da necessidade de acesso. Muito bom. Agora vamos analisar mais a fundo. Primeiramente, precisamos considerar a infraestrutura central, ou entranhas do organismo urbano. Estes seriam os canais de transporte de água, bens, lixo e energia. Exatamente como as cidades de hoje têm sistemas de água e esgotos, estenderíamos esse conceito de canais para integrar a reciclagem de lixo e a distribuição de bens. Não haveria mais entregadores ou lixeiros. Isso está embutido no sistema. Poderíamos utilizar tubos pneumáticos e tecnologias similares. E o mesmo vale para o transporte. Precisa ser integrado e estrategicamente projetado para reduzir ou mesmo eliminar o desperdício que são os automóveis individuais, bondes elétricos, esteiras rolantes e transportadores, trens magnéticos que podem levá-lo a qualquer lugar da cidade, inclusive para cima e para baixo, além de conectá-lo também a outras cidades. E claro, se houver a necessidade de um carro, esse será ativado via satélite para manter a segurança e a integridade. Na verdade, essa automação tecnológica já está acontecendo agora. Acidentes de carro matam cerca de 1.200.000 pessoas todo ano, ferindo cerca de 50 milhões. Isto é um absurdo e não tem mais que acontecer. Com um projeto urbano eficiente e carros automáticos sem motoristas, essa taxa de mortalidade pode ser praticamente eliminada. Agricultura. Hoje, através de métodos industriais mal planejados e baratos, usando de pesticidas, excesso de fertilizantes e outros meios, nós destruímos com sucesso
boa parte da terra arável neste planeta, sem mencionar o envenenamento de nossos corpos. Toxinas químicas da indústria e da agricultura aparecem agora em quase todas as pessoas pesquisadas, incluindo crianças. Felizmente, existe uma alternativa brilhante: a agricultura sem solo da hidroponia e aeroponia, que também reduz a necessidade de nutrientes e de água em até 75% do nível de uso atual. Hoje, é possível cultivar alimentos de forma orgânica em escala industrial em estufas verticais, praticamente eliminando a necessidade do uso de pesticidas e hidrocarbonetos em geral. Este é o futuro do cultivo industrial de alimentos, eficiente, limpo e abundante. Assim, estes sistemas avançados seriam, em parte, o que compõe nosso cinturão agrícola, produzindo toda a comida necessária a toda a população da cidade, sem a necessidade de trazer nada de longe, economizando tempo, desperdício e energia. E falando em energia, o cinturão de energia trabalharia numa abordagem sistêmica para extrair eletricidade de diversas fontes renováveis e abundantes, como eólica, solar, geotérmica e por variação de temperatura, e, nas regiões costeiras, maremotriz e das ondas. Para evitar intermitência e garantir a existência de retornos positivos da rede de energia, esses meios transmissores operariam num sistema integrado, provendo energia uns aos outros quando necessário, enquanto armazenam a energia em excesso em supercapacitores do subsolo, para evitar desperdícios. A cidade não apenas gera sua própria energia. Algumas estruturas são também energicamente autônomas, produzindo eletricidade através de tintas fotovoltaicas, transdutores de pressão estrutural, o efeito termopar e outras tecnologias existentes, mas subutilizadas. Mas, é claro, isso levanta a questão: como esta tecnologia e outros bens de consumo em geral são criados? Isso nos leva à produção. O cinturão industrial, além de ter hospitais e afins, seria o concentrador da produção fabril. Localizado de maneira integrada, ele teria, claro, que obter matéria-prima através do sistema de gerenciamento de recursos como visto há pouco, com a demanda sendo gerada pela própria população da cidade. Com relação à mecânica da produção, precisamos discutir um novo e poderoso fenômeno que foi desencadeado recentemente na história da humanidade e que está a ponto de mudar tudo. Chama-se mecanização ou automação da mão de obra. Se você olhar ao seu redor, notará que quase tudo que usamos hoje é construído automaticamente. Seus sapatos, roupas, aparelhos domésticos, carro, todos são construídos por máquinas em um método automatizado. Podemos dizer que a sociedade não tem sido influenciada por esses grandes avanços tecnológicos? É claro que não. Esses sistemas realmente ditam novas estruturas e novas necessidades e tornam muitas outras coisas obsoletas. Logo, estivemos progredindo no desenvolvimento e uso de novas tecnologias, de maneira exponencial. Definitivamente, a automação vai continuar. Não paramos tecnologias que simplesmente fazem sentido. A automação da mão de obra através da tecnologia é a base de toda a grande transformação na história da humanidade. Da revolução agrícola e invenção do arado, à revolução industrial e a invenção das máquinas elétricas, à era da informação em que vivemos, essencialmente a partir da invenção da eletrônica avançada e dos computadores. Em função dos avançados métodos de produção, hoje a mecanização está evoluindo por conta própria. Afastando-se dos métodos tradicionais de montar componentes numa configuração e migrando para métodos avançados de criação de produtos inteiros num único processo. Como muitos engenheiros, sou fascinado pela biologia, pois ela é repleta de exemplos de peças extraordinárias de engenharia. Afinal, o que é biologia? É o estudo das coisas que se copiam. É a melhor definição da vida que temos. Novamente, como engenheiro, sempre fiquei intrigado com a ideia de máquinas que se autorreplicam. RipRap é uma impressora tridimensional. É uma impressora que você conecta no computador e, ao invés de fazer planilhas bidimensionais com desenhos, faz objetos reais, físicos, tridimensionais. E não há nada de novo sobre isso. Impressoras 3D existem há aproximadamente 30 anos. O destaque é que RipRap imprime quase todas as suas partes. Logo, se você tem uma, poderia montar outra e dá-la a um amigo, além de poder imprimir muitas outras coisas úteis.
Da simples impressão de utensílios básicos em sua casa, até um corpo inteiro de um automóvel de uma só vez, a impressão avançada 3D automatizada agora tem o potencial de transformar quase todos os campos de produção, incluindo a construção civil. A construção por contornos é, na verdade, uma tecnologia de fabricação, chamada impressão 3D. Quando você constrói diretamente objetos 3D a partir de um modelo no computador. Através da impressão por contorno, será possível construir uma casa de 185 metros inteiramente por máquinas em um dia. A razão do interesse na construção automatizada é porque traz muitos benefícios. Por exemplo, a construção é um trabalho intenso e, embora gere empregos para o setor da sociedade, também possui problemas e complicações. Por exemplo, a construção é o trabalho mais perigoso que existe. É pior que a mineração e a agricultura. Ela possui o maior índice de fatalidades em quase todos os países. Outro problema é o desperdício. Uma casa média nos Estados Unidos gera de 3 a 7 toneladas de desperdício. É uma soma enorme, se considerarmos o impacto da construção, e sabendo que aproximadamente 40% de todos os materiais no mundo são utilizados em construções. Logo, é um grande desperdício de energia e recursos, e também causa danos ao meio ambiente. Construir casas utilizando martelos, pregos e madeira, no estágio atual de tecnologia, é realmente um absurdo e afetará a classe trabalhadora em relação à manufatura nos Estados Unidos. Recentemente, um estudo do economista David Autor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts constatou que a classe média é obsoleta e está sendo substituída pela automação. A mecanização é simplesmente mais produtiva, eficiente e sustentável que o trabalho humano em quase todos os setores da economia hoje. Máquinas não precisam de férias, folga, seguro, pensão, e elas podem trabalhar 24 horas por dia, todos os dias. O potencial de produção e precisão em relação ao trabalho humano é incomparável. Moral da história: o trabalho humano repetitivo está se tornando obsoleto e impraticável em todo o mundo, e o desemprego que você vê hoje é fundamentalmente o resultado dessa evolução da eficiência tecnológica. Por anos, economistas de mercado têm descartado este padrão crescente que pode ser chamado de desemprego tecnológico, devido ao fato de que novos setores sempre surgiram para absorver os trabalhadores deslocados. Hoje, o setor de serviços é o único restante e atualmente emprega mais de 80% da mão de obra americana, e a maioria dos países industrializados mantém a mesma proporção. Entretanto, este setor está sendo cada vez mais desafiado por quiosques automatizados, restaurantes automatizados e até por lojas automatizadas. Economistas hoje estão finalmente reconhecendo o que estavam negando por anos. O uso da automação não está apenas extrapolando a atual crise de emprego que estamos vendo pelo mundo devido à crise econômica global, mas quanto mais a recessão se aprofunda, mais rápido as indústrias se mecanizam. O problema que não é percebido é que quanto mais rápido eles se mecanizam para poupar dinheiro, mais pessoas eles demitem e mais eles reduzem o poder de compra em geral. Isso significa que, enquanto a corporação pode produzir tudo a custos mais baixos, menos pessoas terão dinheiro para comprar, independente de quão barato as coisas fiquem. A moral é que o jogo do trabalho em troca de renda está lentamente chegando ao fim. Na verdade, se você parar para refletir sobre os trabalhos existentes hoje em dia que a automação poderia assumir agora, 75% da mão de obra global poderia ser substituída pela mecanização amanhã mesmo. E é por isso que numa economia baseada em recursos não há um sistema mercantil monetário, absolutamente nenhum dinheiro, pois não há necessidade. Uma economia baseada em recursos reconhece a eficiência da mecanização e a aceita pelo que ela nos oferece. Não é contra ela, como somos hoje em dia. Por quê? Porque é irresponsável não valorizar eficiência e sustentabilidade. E isso nos traz de volta ao nosso sistema urbano. No meio está a cúpula central,
que abriga não apenas as instalações educacionais e a central de transportes, como também o computador principal que controla as operações técnicas da cidade. A cidade é, na verdade, uma grande máquina automática. Há sensores em todos os cinturões para monitorar o progresso da arquitetura, coleta de energia, produção, distribuição e outros. E seriam necessárias pessoas para supervisionar estas operações no caso de haver algum defeito, etc? Muito provavelmente sim, mas este número iria cair com o tempo conforme mais melhorias são feitas. Hoje em dia, talvez 3% da população de uma cidade seria necessária para isso, se analisarmos bem. E eu posso assegurar, num sistema econômico que de fato está projetado para cuidar de você e garantir seu bem-estar, sem ser preciso se submeter a uma ditadura particular diária, geralmente é um emprego que é tecnicamente inútil ou socialmente sem sentido, enquanto luta contra uma dívida que nem ao menos existe apenas para pagar as contas, garanto que pessoas irão doar seu tempo para manter e melhorar um sistema que realmente tome conta delas. E junto com essa questão do incentivo, aparece a suposição comum de que se não existir alguma pressão externa para alguém trabalhar para viver, as pessoas irão ficar à toa, fazendo nada, transformando-se em gordos preguiçosos. Isto é um absurdo. O sistema de trabalho que temos hoje é o gerador da preguiça, não algo que a resolva. Lembre-se de quando você era uma criança, cheia de vida, interessada em coisas novas, provavelmente criando e explorando. Mas conforme o tempo passou, o sistema o empurrou para o foco de descobrir como ganhar dinheiro. E desde sua educação básica até a universidade, você é restringido. Somente para emergir como uma criatura que serve como uma engrenagem numa máquina que envia todos os frutos para o 1% no topo. Estudos científicos agora nos mostram que as pessoas não são motivadas por recompensas monetárias quando o assunto é engenhosidade e criação. A criação em si é a recompensa. O dinheiro, na verdade, serve apenas como um incentivo às ações mundanas repetitivas, um papel que, como mostramos, pode ser feito por máquinas. Quando falamos de inovação, do verdadeiro uso da mente humana, o incentivo financeiro provou ser um obstáculo que interfere e prejudica o pensamento criativo. E isso explica por que Nikola Tesla, os irmãos Wright e outros inventores que contribuíram massivamente para o nosso mundo nunca precisaram de um incentivo financeiro para criar. O dinheiro, na verdade, é um falso incentivo e causa 100 vezes mais distorções do que contribuições. Uma economia baseada em recursos aplica o método científico nas questões sociais, e isto não é limitado apenas à eficiência técnica. Ela leva também em consideração o bem-estar humano e social e tudo mais que isso envolve. Que benefício tem um sistema social se no final ele não produz felicidade ou convivência pacífica? É importante notar que ao remover o sistema monetário e prover as necessidades da vida, nós veríamos uma redução global nos crimes em aproximadamente 95%, quase que imediatamente, pois não existiria nada para roubar, fraudar ou algo parecido. 95% dos presos hoje em dia estão nesta condição devido a crimes relacionados ao dinheiro ou abuso de drogas, e o abuso de drogas é um transtorno, não um crime. E os outros 5%, os realmente violentos, frequentemente ditas como pessoas violentas pelo simples motivo de serem violentas, será que são pessoas más? Quando consideramos uma economia baseada em recursos, existe uma série de argumentos que tendem a surgir sobre a eficiência... Espere aí um minuto. Sim? Eu sei o que é isso. Isso é chamado marxismo, cara.
Stalin matou 800 bilhões de pessoas por causa de ideias como esta. Meu pai morreu no gulag. Calma, gente. Calma. Comunista! Fascista! Se não gosta dos Estados Unidos, Tudo bem, devia ir calma, embora. gente. Morte à nova ordem mundial! Morte à nova ordem mundial! E enquanto a irracionalidade da plateia crescia, chocada e confusa, de repente o narrador sofreu um infarto fulminante. E o filme que parecia propaganda comunista deixou de existir. Eu já falei sobre esse tipo de coisa com pessoas em reuniões de pensadores do tipo Clube de Roma e por aí afora. E eles dizem: marxista! O quê? Marxista? De onde veio isso? Eles simplesmente têm esse ícone a qual se agarram. É o santo grau deles. E é tão cômodo, sabe? Antes de existir qualquer ismo, há uma base da vida. E a base da vida, como acabo de descrever, simplesmente são as condições necessárias para você tomar o próximo fôlego. E isso envolve o ar que você respira, a água que você bebe, sua segurança, o acesso à educação, todas essas coisas que compartilhamos e usamos e que nenhuma vida, em qualquer cultura, poderia viver sem. Portanto, temos que retomar a base da vida. E a base da vida não é mais nenhum ismo, é uma análise do valor da vida. É simplesmente uma questão de fato histórico que a cultura intelectual dominante de qualquer sociedade particular reflete os interesses do grupo dominante naquela sociedade. Em uma sociedade escravocrata, as crenças sobre seres humanos, direitos humanos, etc. vão refletir as necessidades dos proprietários de escravos. Numa sociedade, novamente, que é baseada no poder de certas pessoas para controlar o lucro das vidas e do trabalho de milhões de outros, a cultura intelectual dominante vai refletir as necessidades do grupo dominante. Portanto, se olhar de uma forma abrangente, as ideias que penetram a psicologia e sociologia, história, economia política e ciências políticas fundamentalmente refletem certos interesses da elite. E os acadêmicos que questionam muito tendem a ficar de lado ou são vistos como radicais. Os valores dominantes de uma cultura tendem a suportar e perpetuar o que é recompensado por esta cultura. E numa sociedade em que sucesso e status são medidos por riqueza material e não por contribuição social, é fácil entender por que o mundo está como está hoje. Lidamos com um distúrbio no sistema de valores completamente desnatural, em que a prioridade da saúde pessoal e social tornou-se secundária às noções prejudiciais da riqueza artificial e crescimento ilimitado. E, como um vírus, esse distúrbio agora permeia todas as partes do governo, meios de notícia, entretenimento e acadêmicos. E embutidos em sua estrutura, existem mecanismos de proteção contra qualquer coisa que possa interferir. Adeptos da religião mercantil monetária, os auto-intitulados guardiães do status quo, procuram sempre meios de evitar qualquer forma de pensamento que possa interferir em suas crenças. O artifício mais comum é a falsa dicotomia. Se você não é republicano, então deve ser democrata. Se não é cristão, deve ser satanista. E se você acha que a sociedade pode melhorar muito e considerar talvez até, sei lá, cuidar de todo mundo, então você é apenas um utopista. E o pior de todos, se você não é a favor do livre mercado, só pode ser contra a liberdade. Eu acredito na liberdade. Toda vez que você ouvir a palavra liberdade ser dita em qualquer lugar ou intervenção do governo, pode traduzir como bloquear a maximização da transformação do dinheiro em mais dinheiro para os detentores de capital privado. É isso. Qualquer outra coisa, eles dirão: precisamos de mais mercadorias para as pessoas, é a liberdade contra a tirania, e etc. Sempre que ouvir isso, pode decifrar dessa maneira e você encontrará uma correlação de 1 para 1 toda vez que usarem isso. De certo modo, podemos chamar isso de uma sintaxe dominante da compreensão e do valor. Ela impera pelo desconhecimento de sua existência por parte deles, de modo que talvez digam: não foi isso que eu quis dizer, mas de fato é isso que eles fazem. Assim como você pode falar uma gramática,
E há regras gramaticais que você segue sem reconhecer quais são essas regras. O que temos é o que chamo de sintaxe dos valores dominantes, que causam isso. Portanto, toda vez que usarem essas palavras, intervenção do governo, falta de liberdade, progresso ou desenvolvimento, você pode decifrar todas estas para este significado. Claro, quando você ouve a palavra liberdade, tende a ser no mesmo sentido de uma coisa chamada democracia. É fascinante como as pessoas de hoje parecem acreditar que elas verdadeiramente têm qualquer influência no que os seus governos fazem, esquecendo que a natureza do nosso sistema põe tudo à venda. O único voto que conta é o monetário, e não importa quanto qualquer ativista grite a respeito de ética e responsabilidade. Num sistema de mercado, cada político, cada legislação e, portanto, cada governo está à venda. E mesmo com o resgate bancário de 20 trilhões iniciado em 2007, uma quantidade de dinheiro que poderia ter mudado, digamos, a infraestrutura energética global para métodos completamente renováveis, em vez de ir para uma série de instituições que literalmente não ajudam a sociedade em nada, instituições que poderiam ser removidas amanhã sem chance de defesa, o condicionamento cego de que a política e os políticos existem para o bem-estar público continua. O fato é que a política é um negócio igual a qualquer outro num sistema de mercado, e eles se preocupam primeiramente com seus próprios interesses. Eu não acredito na ação política. Acho que o sistema se contrai e se expande como ele bem deseja. Ele se adapta a essas mudanças. Vejo o movimento de direitos civis como uma acomodação por parte daqueles que são donos do país. Eles só enxergam os próprios interesses. Percebem que um pouco de liberdade parece bom, uma ilusão de liberdade, e dão às pessoas um dia de voto por ano, para que tenham a ilusão de uma escolha sem sentido. Escolha sem sentido. E lá vamos nós, como os escravos, e dizemos, eu votei. Os limites do debate nesse país foram estabelecidos antes mesmo de começar o debate, e todos os outros são marginalizados e tratados como comunistas ou algum tipo de pessoa desleal. Um maluco. Essa é a palavra. E agora, isso é conspiração. Note que eles fizeram isso. Algo que não deveria ser levado em consideração nem por um minuto. Que pessoas poderosas podem se unir e traçar um plano. Isso não acontece, você é um maluco, um amante de conspirações. E de todos os mecanismos de defesa deste sistema, existem dois que surgem frequentemente. O primeiro é a ideia de que o sistema tem sido a causa do progresso material que vemos neste planeta. Bem, não. Existem basicamente duas causas principais que criaram e aumentaram a chamada riqueza e o crescimento populacional que vemos hoje. A primeira, o avanço exponencial da tecnologia produtiva graças à engenhosidade científica. A segunda, a descoberta de uma fonte energética abundante de hidrocarbonetos, que é a base atual de todo o sistema socioeconômico. O livre mercado, o capitalismo, o sistema mercantil monetário, seja lá como você chamar, nada fez senão aproveitar a onda desses adventos com um sistema de incentivo distorcido e um método grosseiro e desigual de utilização e distribuição desses frutos. A segunda defesa é um viés social agressivo gerado por anos de propaganda que vê qualquer outro sistema social como uma rota para a chamada tirania, em que vários nomes surgem como Stalin, Mao, Hitler e o número de mortes que eles geraram. Bem, por mais despóticos que esses homens tenham sido, junto com a abordagem social que perpetuaram, quando o assunto é o jogo da morte, quando o assunto é o assassinato diário, sistemático e em massa de seres humanos, nada na história se compara ao que temos hoje. Fome? Durante todo o último século de nossa história, não foi causada pela falta de comida. Foi causada pela pobreza relativa. Os recursos econômicos foram tão desigualmente distribuídos que os pobres simplesmente não tinham dinheiro suficiente para comprar a comida que estaria disponível se eles pudessem pagar por ela. Isso poderia ser um exemplo de violência estrutural. Outro exemplo, na África e em outras áreas, me focarei particularmente na África. Dezenas de milhões de pessoas estão morrendo pela AIDS. Por que estão morrendo? Não é porque não sabemos como tratar a AIDS. Nós temos milhões de pessoas em países ricos se mantendo incrivelmente saudáveis porque eles têm medicamentos para tratar isso. As pessoas na África morrendo pela AIDS
não estão morrendo por causa do vírus HIV. Estão morrendo porque eles não têm dinheiro para pagar pelos remédios que poderiam mantê-los vivos. Gandhi percebeu isso. Ele disse: a mais mortal forma de violência é a pobreza. E está absolutamente certo. Pobreza mata muito mais pessoas do que todas as guerras na história. Mais pessoas do que todos os assassinatos na história. Mais do que todos os suicídios na história. A violência estrutural não apenas mata mais pessoas do que toda a violência comportamental somada. A violência estrutural é também a maior causa de violência comportamental. O petróleo é a fundação e também, na atualidade, a base da civilização humana. Há 10 calorias de energia de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural para cada caloria de comida que comemos no mundo industrializado. Fertilizantes são feitos de gás natural, pesticidas são feitos do petróleo. Você dirige a máquina movida a petróleo para plantar, arar, irrigar, colher, transportar e embalar. Você embala a comida em plástico, isso é petróleo. Todo plástico vem do petróleo. Existem 26 litros de petróleo em cada pneu. Petróleo está em todo lugar, é onipresente. É por causa do petróleo que existem 7 bilhões de pessoas, ou quase 7 bilhões no planeta nesse exato momento. O surgimento dessa energia barata e fácil, a qual é equivalente, por sinal, a bilhões de escravos trabalhando sem parar, mudou o mundo de maneira tão radical no último século que a população aumentou 10 vezes. Mas, próximo de 2050, o suprimento de petróleo será capaz de suportar menos da metade da população do mundo de hoje com seu atual estilo de vida. Então, o nível de ajuste para viver diferente é enorme. O mundo hoje usa 6 barris de petróleo para cada barril descoberto. 5 anos atrás eram 4 barris para cada barril descoberto. Daqui a um ano estaremos usando 8 barris para cada barril descoberto. Pela primeira vez na história humana, a espécie enfrentará o esgotamento de um recurso-chave, central para nosso sistema atual de sobrevivência. E a piada nisso tudo é que mesmo com o petróleo cada vez mais escasso, o sistema econômico cegamente forçará seu modelo canceroso de crescimento. Então, as pessoas podem comprar mais carros movidos a petróleo para aumentar o PIB e o número de empregos, agravando o declínio. Existem soluções para substituir a estrutura da economia de hidrocarbonetos? É claro que sim. Mas o caminho necessário para se alcançar estas mudanças não se manifestará nos protocolos requeridos pelo sistema de mercado, já que novas soluções só podem ser implementadas através do mecanismo do lucro. As pessoas não estão investindo em energias renováveis porque não há dinheiro nisto a longo e curto prazo, e o comprometimento necessário para isso acontecer só pode ocorrer com uma severa perda financeira. Assim sendo, não há incentivo monetário e dentro desse sistema, se não há incentivo monetário, as coisas não acontecem. E acima disso tudo, o pico do petróleo é apenas uma das muitas consequências a emergir da rota de colisão socioambiental a qual nos dirigimos. A água potável também está diminuindo, a própria raiz de nossa existência. Atualmente, a água está escassa para 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, e essa escassez atingirá 4 bilhões em torno de 2030. Produção de alimentos. A destruição de terras férteis, das quais provém 99,7% de toda a comida da humanidade, está ocorrendo 40 vezes mais rápido do que a sua restauração, e nos últimos 40 anos, 30% da terra fértil se tornou improdutiva, para não mencionar que hidrocarbonetos são o suporte principal da agricultura de hoje, e enquanto declinam, também declina o suprimento de comida. A respeito de recursos em geral, no nosso atual padrão de consumo, ao redor de 2030 precisaremos de 2 planetas para manter nossas taxas. Isso sem mencionar a contínua destruição da biodiversidade essencial à vida, causando espasmos de extinções e desestabilização ambiental ao redor do globo. E com todos esses declínios, nós temos um crescimento populacional que beira o exponencial, e em 2030 podemos ter mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Somente a produção de energia precisaria aumentar 44% ao redor de 2030 para atender tal demanda. E novamente, já que o dinheiro é o único iniciador de ação, podemos esperar que qualquer país no planeta seja capaz de pagar pelas mudanças massivas necessárias para revolucionar a agricultura, processamento de água, produção de energia e assim por diante? Quando o esquema de dívida em pirâmide global está lentamente paralisando o mundo inteiro,
Sem mencionar o fato de que o desemprego atualmente visto se tornará uma normalidade devido à natureza do desemprego tecnológico. Os empregos não irão retornar. Por fim, uma perspectiva social ampla. De 1970 a 2010, a pobreza no planeta dobrou devido a este sistema. E considerando o nosso estado atual, você acha mesmo que não veremos nada além de mais duplicações? Mais sofrimento e mais fome em massa? Não haverá nenhuma recuperação. Isso não é algum tipo de longa depressão de que nós algum dia sairemos. Acho que o que veremos após a próxima rodada de colapsos econômicos será uma enorme agitação civil quando os seguros-desemprego deixarem de ser pagos pelos estados por não haver dinheiro. E quando as coisas ficarem tão ruins, as pessoas perderão a confiança nos seus líderes eleitos. Elas vão exigir mudanças. Isso se não matarmos uns aos outros no processo ou destruirmos o meio ambiente. Só tenho medo de chegarmos a um ponto sem retorno. E os governos que são conduzidos por esses economistas, os quais realmente não gostam do que estamos falando, tentam incentivar o consumismo para resgatar a prosperidade do passado, na esperança em restaurar o passado. Estão imprimindo ainda mais dinheiro sem pensar em efeitos colaterais. Logo, se a economia melhorar e se recuperar, e o famoso crescimento voltar, não vai durar muito tempo, pois dentro de um curto período de tempo, contado em meses ao invés de anos, irá encontrar a barreira do suprimento novamente. Terá outro choque de preços e uma recessão ainda maior. Por isso estamos entrando numa série de ciclos viciosos. Somos estúpidos ou o quê? Ei, Marte, meu caro. Ajuda um irmão aí. Cresça, amigo. Saturno? E aí, cara? Lembra daquela linda nebulosa com quem te arranjei um encontro? Terra, escute. Estamos nos cansando de você. Você teve de tudo e não aproveitou nada. Você tem muitos recursos e sabe disso. Pelo amor de Deus, por que não amadurece e aprende a ter responsabilidades? Você está fazendo sua mãe infeliz. Você está por sua conta, camarada. É, que seja. Oh, 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 oh.